Bom dia a todos. Bom dia, senador. Bom dia, pessoal daqui da mesa. Para nós da FERAESP, nós assalariados rurais, é uma grande satisfação poder falar do que ocorre no campo, do que ocorre na vida dos trabalhadores rurais nesse país. A situação dos trabalhadores rurais no Brasil é muito precária, é caótica, é uma questão que já acontece, não é de hoje. Se nós pegarmos desde a colonização desse país, os trabalhadores rurais raramente foi reconhecido ou se foram respeitados seus direitos. Hoje, ainda no século XXI, nós deparamos com vários trabalhadores ainda encontrados em situações degradantes, análogas aos escravos, trabalhador sem registro, trabalhador mesmo registrado com excesso de jornada de trabalho muito alta, tendo que produzir além do que o seu corpo possa dar condições de vida humana para eles. Então, é essa condição que nós vimos no campo hoje. E o que a gente vê da política de governo com relação aos programas de compensação não resolve a situação desses trabalhadores. E não vai resolver a situação dos trabalhadores, porque no Brasil há uma cartelização desse complexo agroindustrial. Hoje, não são mais as indústrias brasileiras que comandam esse agronegócio. É muito pouca. Hoje o que comanda é as multinacionais, os bancos internacionais que comandam, os mesmos bancos que faliu os Estados Unidos nessa crise que está rolando até hoje, que os Estados Unidos ainda não se recuperou. E esses grupos econômicos é o que veio aqui para o Brasil hoje, é o que está aqui no Brasil, que está concentrando, está cartelizando toda a produção, seja na laranja, seja na madeira, no eucalipto, seja na cana de açúcar, seja na soja, seja na carne. Essas corporações se aliando uma com a outra e toda essa produção simplesmente para exportação. E o Brasil, nosso país, também não está se beneficiando dessa riqueza. E, enquanto isso, o país vai se fragilizando vai ficando refém diante dessas multinacionais que está dominando esse país. E o que nós vemos no Brasil hoje é os trabalhadores passando fome, passando miséria. Nós encontramos aí várias usinas brasileiras falindo, trabalhadores sem receber salário, trabalhadores vão passar fome no Natal, tendo trabalhado e não vai ter como receber. Já temos isso hoje, greves acontecendo, trabalhador paralisando, tentando fazer de uma forma que os salários deles possam ser recebidos. Aquilo que já trabalharam, empresas que não pagam mais fundos de garantia. E, em detrimento disso, o que ocorre no Brasil é o quê? Uma cartelização dessas questões, dessas empresas que comandam hoje esse agronegócio. E ainda, muitas vezes, o Brasil, o governo brasileiro acaba financiando essas empresas com dinheiro público, e simplesmente para exportar. E o Brasil penaliza com isso. Não é bom para o nosso país essa cartelização. Quanto mais indústria brasileira, seria melhor, porque distribuía riqueza. E essas riquezas não estão sendo distribuídas, estão sendo concentradas. Então, ficar discutindo programa educacional, ficar discutindo programa Bolsa Família, discutindo Pronatec, não vai resolver o problema. O povo vai continuar na miséria. E essas empresas vão explorar o nosso país e vai deixar o nosso país na miséria, e vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo na Europa hoje. Porque nós sabemos que essas empresas especulam cada país, vai viajando o mundo, de país a país, especulando, pegando dinheiro público, pegando financiamento público e vai mudando e vai deixando o seu povo na miséria. E acho que o Senado poderia trabalhar num processo investigativo dessa questão, desses cartéis que está colocado no país. Não dá para nós aceitar isso. Nós queremos, acho que, trabalhar um pouco a questão da segurança e soberania alimentar. E muitas vezes nós vimos os índios brigando com os fazendeiros brasileiros, e como que se fosse um problema. E, na verdade, o problema não é esse. O problema é outra coisa. Viemos os sem terra, ocupando terra, brigando com os próprios fazendeiros brasileiros, uma briga de brasileiro com brasileiro. E vem essas incorporações ocupando as terras públicas, terras boas de produção, com financiamento público, com apoio do governo para isso, e não tem nenhuma contrapartida para o povo brasileiro. Eu acho que nós precisamos fortalecer o que é brasileiro,
fortalecer as propriedades brasileiras, mas fortalecer uma reforma agrária brasileira, fortalecer a segurança e a soberania alimentar através da agricultura familiar. O Brasil hoje exporta feijão, né? Está importando feijão da China. E nós vemos aí que a prioridade hoje não é financiar a alimentação do povo brasileiro. Muito pelo contrário. E essa riqueza não fica com esse agronegócio que a gente fala que é brasileiro. Vai tudo para fora. O Brasil não se apropria dessa riqueza. E nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Se nós sabemos, já temos muitos exemplos já que ocorre no mundo, por que nós vamos errar? Por que nós vamos deixar acontecer? Se nós estamos vendo acontecer isso. As empresas cartelizou na cana, e hoje as empresas que não se aliam às grandes corporações, elas falem. E os trabalhadores perdem, os pequenos municípios perdem. Há muitos municípios falidos. Por quê? Porque as incorporações vieram lá, faliram as usinas, ou fizeram a grande tecnologia, desempregou os trabalhadores. E os trabalhadores que são empregados aí, que são mínimos, são submetidos à grande jornada de trabalho, a banco de hora, sem nenhuma condição. Os sindicatos, muitas vezes, não têm condição de enfrentar usinas, porque a usina não é mais uma usina local. É empresas com 24, 20, 10 usinas grandes, além deles comandarem outro setor da indústria. Né? E nós vemos isso. Os bancos multinacionais, a John Deere, a Case, né? Toda essa tecnologia avançada vindo para o nosso país apenas para explorar o nosso povo. E essas riquezas que deveriam ficar no nosso país não estão ficando. Então, eu acho que o que devemos pensar é como que nós vamos tratar disso, como que vamos fortalecer o país, como que vamos discutir políticas públicas de verdade, que realmente chega, que realmente muda a vida do povo. Né? Temos vários fóruns aí que discutem a educação do trabalhador rural, mas se nós formos voltar para trás, vamos discutir o governo militar, quantas propostas fez para a educação, os programas de alfabetização de jovens e adultos no campo. Nunca resolveu. Nunca resolveu. Esses dias tivemos umas reuniões aqui, né, com os ministérios para discutir educação para os trabalhadores rurais. O quanto o governo levantou que já jogou de dinheiro para isso, mas não resolve. Mas por que não resolve? Porque não faz a política assertiva. O povo não participa de qual política que é necessária para mudar a vida do povo. É discutido de cima para baixo. O povo não é ouvido. Não tem essa oportunidade que tem aqui, senador, né, que é muito honrosa para nós estar aqui falando dessas condições. Porque é nós que estamos lá passando, é que nós é que entendemos o que é bom para nós e o que vai mudar a nossa vida de fato. Não é política de cima para baixo, por pensadores que acham que é bom para nós. Nós não queremos Bolsa Família, porque não vai resolver o nosso problema. E o povo brasileiro, a partir dessa grande tecnologia, os trabalhadores, estão à margem, estão muito migrando para a droga, para a prostituição. É isso que nós queremos para o nosso país? É entregar o nosso país para as multinacionais, para as grandes corporações, estão estrangeirizando as nossas terras. Né? Basta nós levantarmos, quem são essas empresas que estão aqui hoje? Que dizem gerar emprego, hoje está no açúcar, amanhã está em outra coisa, muda de país, vai ficar até quando for bom para eles. Até quando nós formos desorganizados, não conseguimos enfrentar uma política mais correta, que mude a realidade do povo, e vamos ficar por aqui. Mas quando nós se organizarmos, vamos mudar de país, vai explorar outro país, ou muda de produção, porque fica na produção que dá dinheiro, que está dando lucro. Né? E nem é a produção que na verdade que é o lucro. O que na verdade tem é o dinheiro, é a fantasia do dinheiro, que é as bolsas, né? Então as incorporações vão aderindo a alguns projetos de produção, que na verdade o que eles querem é vender as ações, é a bolsa, é isso que importa. Então ninguém está preocupado com o açúcar ou com o suco da laranja, está preocupado é com o que eles vão arrecadar na bolsa. Isso é apenas especulação. E o que nós precisamos construir é uma política efetiva para o nosso país, uma política efetiva que os produtores possam ter renda, sim, mas que o povo brasileiro seja respeitado, que o povo brasileiro possa ter trabalho digno, possa ter renda digna, salário justo, condição de trabalho digna. E não é essa que nós estamos vendo. Enquanto nós vemos esses grupos econômicos com grande tecnologia, o trabalhador brasileiro ainda convive com o movimento sindical arcaico da ditadura militar. Os trabalhadores rurais brasileiros convivem ainda com esse atraso. E muitas vezes nós vamos discutir sindicalismo, nós encontramos hoje trabalhador ainda sindicalista ser perseguido, mortos nesse país.
Trabalhador que tem que ficar calado. Nós fomos trabalhar uma pesquisa em São Paulo, isso, na Laranja, os trabalhadores Laranja, e os pesquisadores não encontrou um trabalhador rural que tivesse a coragem de abrir a boca para falar a condição que ele estava vivendo. Isso acontece no nosso país. Que democracia é essa que nós queremos? Isso é um suco de laranja que vai para exportação, por as grandes incorporações, pelas multinacionais. Então, o que nós precisamos pensar, o que nós queremos do nosso país? Nós queremos um país para o povo brasileiro ou nós queremos um país para entregar simplesmente para grandes multinacionais, para as grandes incorporações, que a cada dia vai se ajuntando uma com a outra, vai se ajuntando e vai diminuindo o número de empresas, né? E o povo vai perdendo emprego, vai fechando as indústrias, e o povo vai ficando na rua, e os que ficam trabalhando para conseguir garantir o emprego tem que submeter às condições análogas aos escravos, as condições desumanas, as grandes jornadas, excesso de jornada de trabalho. É isso que nós deparamos nesse país. E nós não podemos mais aceitar isso. Se nós queremos um país sério, um país justo, um país digno, nós temos que enfrentar essa carteirização desse agronegócio, que não é brasileiro mais, é multinacional, que não é nem sempre da água da fazenda, é das indústrias que determinam, os bancos que determinam, porque os bancos querem lucro, e são bancos multinacionais, que já quebrou a Europa, que já quebrou os Estados Unidos, e que esses países estão tentando enfrentar essas empresas para conseguir reverter um processo que aconteceu lá atrás e que está acontecendo hoje aqui no país. E se nós temos essa consciência, nós temos que lutar para que isso seja mudado. E nós sabemos que o Senado brasileiro é muito importante para isso, para mediar essa discussão, para fazer um levantamento em cima dessas questões e debater isso, e enfrentar, e falar para o governo qual tipo de política que nós devemos enfrentar e que devemos criar para o Brasil. Porque, da forma que está, seja pela reforma agrária, né, nós vemos aí as condições dos agricultores familiares, tem que ficar refém dessas indústrias. Não tem uma política efetiva do governo com relação à segurança alimentar. E nós sabemos que a segurança alimentar do nosso país depende da produção da agricultura familiar, depende da reforma agrária, depende da produção do pequeno produtor. Isso não se discute. E quando discute financiamento para essa agricultura pequena, que é para a segurança alimentar, é um financiamento pouco, com difícil acesso a uma burocracia tremenda, e os trabalhadores, os agricultores não têm acesso nem a 50% desse dinheiro. E se tiver que ter acesso, tem que ser em parceria com esse grande agronegócio, né? Infelizmente, há uma contramão nessa questão. Enquanto pensamos em desenvolver os trabalhadores socialmente, dignamente, nós trabalhamos, a política brasileira trabalha na contramão, financiando com grande quantidade de recurso público esse agronegócio, não discute as questões das terras públicas que está na mão desse agronegócio para reverter para a reforma agrária, né? O governo fez acordo para discutir o final da queima, mas não discutiu nenhuma proposta para esses trabalhadores que iam perder o trabalho. Aí fala-se discutir qualificação. Mas como é que vai discutir qualificação para trabalhadores que sempre trabalhou a terra, que é analfabeto ou semi-analfabeto? A grande maioria dos trabalhadores rurais não vão adaptar essas grandes tecnologias das máquinas, e as máquinas vêm para empregar mesmo, vai fazer uma seleção, e muitos dos trabalhadores já perderam o emprego. E qual é a opção do governo para isso? É simplesmente beneficiar os cartéis multinacionais. É só isso. Dizendo que vai resolver o problema com a Bolsa Família ou com a política de compensação. Não vai resolver. A situação é precarizar ainda mais. Então, o que nós pedimos aqui é que o Senado possa fazer um trabalho que possa combater e pensar uma política justa para esses trabalhadores e enfrentar esse agronegócio, avaliando e mediando essa situação. Agradeço a oportunidade, né, e a FERAESP está à disposição para trabalhar nisso, para ajudar. A FERAESP está no Brasil inteiro trabalhando essa questão, levantando, nós temos experiência, levantamos várias questões e nós chegamos a essa conclusão, que há esse cartel e precisa ser enfrentado. É a única forma de trazer dignidade para o campo e para os trabalhadores rurais nesse país. Obrigado a todos.